sejam muito bem-vindos a mais um Lemos Podcast Jurídico. Eu sou a Adriana, coordenadora da área de Direito Digital e Proteção de Dados do Lemos, e hoje a gente está aqui com uma entrevistada muito especial. Já agradeço de antemão a presença dela aqui. A Camila Falqueto Romero é chefe da Divisão de Monitoramento da ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade que veio para regulamentar e fiscalizar a aplicação da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Camila, muito obrigada pela sua presença, obrigado aí pelo seu tempo. É muito importante para a gente que atua na área de proteção e privacidade de dados entender um pouquinho da dinâmica aí de vocês, de dentro da ANPD, do dia a dia de vocês, especialmente do Departamento de Monitoramento e Fiscalização. Então, eu agradeço muito e obrigada aqui pela oportunidade da gente estar conversando aqui no podcast. Olá, Adriana, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite. É sempre muito importante para nós aqui da ANPD falar sobre proteção de dados no Brasil. Bom, começando aí, só para a gente entender o que a divisão que você trabalha é responsável por fazer, que é a divisão de monitoramento, certo? Só para a gente entender um pouco da estrutura aqui, para a gente conseguir até da estrutura interna, do que o monitoramento e fiscalização dentro da ANPD está fazendo hoje, o que ela é responsável institucionalmente, o que vocês conseguem fazer dentro do que, como eu falei aí, dos braços que vocês têm, que a gente sabe que são poucos. Então, a divisão de monitoramento, ela está inserida hoje dentro da Coordenação Geral de Fiscalização, que a gente chama de CGF. Hoje, a divisão de monitoramento, eu costumo falar que é a porta de entrada da fiscalização em relação ao que a sociedade espera de nós enquanto fiscalizadores. Então, hoje a gente recebe todas as demandas que vêm da sociedade, denúncias, petição de titular, outros requerimentos. Esse contato inicial com a própria ouvidoria da ANPD. Então, tudo isso é tratado pela divisão de monitoramento hoje. Então, aí, a depender do teor, do conteúdo que a gente recebe, a gente dá um tratamento ou encaminha para alguma outra área dentro da própria CGF para tratar, né, a depender do caso concreto do assunto que a gente é demandado. Se, por exemplo, a gente sabe que a ANPD tem os canais abertos, né, inclusive pelo site da ANPD, aliás, é um site extremamente didático, extremamente claro, acho que a gente consegue navegar, eu acho que um cidadão comum consegue navegar nele com certa facilidade, no meu ponto de vista, porque ele tem bastante indicações e bastante normas ali e coisas bem visuais para que o titular de dados, cidadão como somos todos nós, para que a gente possa acessar e identificar. E a gente sabe que através do site da ANPD, o titular de dado pode fazer, aliás, deve, quando souber de algum ato que tenha violado algum preceito da LGPD, ele faz a denúncia através desse site, né, do site da ANPD aí de vocês. Vocês o seu departamento de monitoramento e fiscalização que recebe essas denúncias do titular de dados. Vocês, então, é por isso que você falou, vocês são a porta de entrada do titular. Exatamente. Esse nosso novo site, essa página de denúncia e petição de titular, ela foi reformulada recentemente, a gente relançou ela em meados de abril, então nós reformulamos tanto a página quanto introduzimos formulários para que as pessoas possam peticionar e possam denunciar para a ANPD. A gente tem tentado na ANPD no geral, não só na coordenação geral de fiscalização, mas na ANPD como um todo. A gente tem tentado trazer esses elementos visuais, essa identidade mais de facilitar o acesso do titular e de trazer os elementos de forma mais simples para que as pessoas consigam entender o que de fato é LGPD e o nosso papel enquanto agente fiscalizador e regulamentador da LGPD. Então, a gente tentou reformular isso de forma que ficasse mais didático e de mais fácil acesso para que as pessoas consigam chegar até nós com essas demandas. Então, a minha divisão é a divisão responsável por receber essas denúncias e petições de titular. A gente divide os requerimentos e aí a gente divide nesses 2 subitens, que são as denúncias e as petições de titular. Então, a denúncia é basicamente uma denúncia mesmo de uma violação à LGPD, uma violação em geral à LGPD. Por exemplo, eu estou sem, eu entrei no site e vi que o agente de tratamento não tem encarregado. Uma denúncia.
eu entrei num site e vi que esse site está vendendo dados. É uma denúncia. Uma denúncia geral que não diz respeito necessariamente àquela pessoa. Mas se eu quero denunciar, eu quero contar para a NPD que uma empresa, um agente de tratamento ou um órgão público, né, enfim, não me permite exercer um direito meu, aí eu vou peticionar, aí é uma petição de titular. Então, se é um direito especificamente meu, que eu não estou conseguindo exercer, a gente trata isso como uma petição de titular, e se é um direito mais geral, como uma denúncia. Então, a gente tentou trazer isso para o nosso site novo, essas explicações, essas diferenciações, e lá a gente trouxe esses 2 formulários, um para denúncia e outro para petição de titular. Então, aí quando a gente recebe todas essas demandas de requerimentos, né, principalmente essa é a nossa principal função enquanto divisão de monitoramento, é receber esses requerimentos e tratar esses requerimentos e transformar isso em inteligência, né? Então, a gente pega todas essas informações que a gente recebe e transforma isso em inteligência, em subsídios, para que a coordenação de fiscalização, que é uma outra área dentro da coordenação geral de fiscalização, ela possa trabalhar. As pessoas que já estão antenadas em proteção de dados, titulares de dados que já estão sabendo, a gente vê muita empresa fazendo propaganda sobre privacidade e proteção de dados, fazendo propaganda a seu favor, dizendo, olha, consumidor titular de dados, eu estou preocupado com a sua privacidade, então por isso eu tomo tais e tais providências. Então, a gente está começando a ver realmente um movimento maior na sociedade. Eu acho que para a gente é até difícil de visualizar tanto isso, porque a gente está nesse mundo, nessa bolha de proteção de dados, que é o mundo que só fala disso, né? Eu sempre falo isso. Mas fora dele também já existe um movimento. Eu tenho visto empresas sólidas e éticas com esse cuidado. Então, era a minha pergunta que eu ia fazer exatamente para você. Quando esse titular que está mais consciente chega junto à NPD e faz uma reclamação e faz uma denúncia, enfim, a partir do momento que vocês fazem essa triagem aí no seu departamento, isso vai ser ramificado internamente, imagino eu. Aí vocês fazem isso, uma organização interna para as diligências de fiscalização, é isso? Ou para as diligências de tomada de decisões, enfim? Assim, hoje a NPD, ela nasceu com uma veia de uma regulação responsiva, né? Que é um tipo de regulação e de fiscalização diferente do que a gente está acostumado a ver aí nas outras agências regulatórias, e a NPD, embora não seja uma agência regulatória, ela tem esse DNA, ela tem essa carinha, um pouco de agência regulatória também. Então, nesse formato de regulação e de fiscalização responsiva, que a gente chama, ele tem umas diferenças do que a gente já está acostumado, que a gente chama de comando e controle, né, que é a regulação que normalmente é aplicada no Brasil. Você descumpriu a legislação, você vai ser punido de alguma forma, você vai ser sancionado. E a NPD, ela nasceu com essa coisinha um pouco diferente, quer dizer, na verdade é muito diferente, que é a regulação responsiva e a fiscalização responsiva. Então, o que isso impacta na divisão de monitoramento? Quando a gente recebe uma petição de titular ou uma denúncia, um requerimento, enfim, a gente não trata esse requerimento individualmente, a gente não chama aquele controlador, controlador, você fez errado, você está errado e nós vamos te punir. A intenção da fiscalização nessa questão responsiva é justamente a gente conseguir trabalhar os recursos que a gente tem, os recursos públicos, sejam eles financeiros ou de recursos humanos, a gente trabalhar isso da melhor forma possível. E aí que entra a questão da regulação responsiva, da fiscalização responsiva e do tratamento agregado dessas informações. Então, a gente recebe, por isso que eu disse que a gente é um setor de inteligência. A gente recebe essas demandas e aí a gente vai extrair o teor daquilo que o titular ou o denunciante reclamou. Então, a gente extrai essas informações do requerimento e trabalha com essas informações de maneira agregada. O que isso quer dizer? Que a gente vai tomar decisões com base num conjunto de informações e não necessariamente atuar individualmente em cada reclamação, em cada requerimento. Então, eu vou extrair as informações daquilo que o titular está me dizendo e vou tomar uma decisão
única para vários requerimentos, por exemplo. Então, a partir das informações que eu recebo, é que eu seleciono setores para fiscalizar, por exemplo. Então, assim, eu recebo lá 20 reclamações de um setor específico, vamos supor, telecomunicações. 30 reclamações de varejo, 50 reclamações de plataforma digital. Então, eu pego essas informações todas, extraio o que o titular está reclamando, que tipo de reclamação que é aquela? Eu não estou conseguindo exercer um direito específico de acesso, ou eu não estou conseguindo contato com aquela empresa, porque ela não tem canal de comunicação. E aí a gente toma decisões baseadas naquele conjunto de informações que nós temos. Isso nos permite otimizar os nossos recursos e abrir um leque para atendimento a mais setores, a mais controladores. Então, a gente, diferente do que estamos acostumados na fiscalização no Brasil, né, uma fiscalização mais tradicional de 10, 20 anos atrás, aí, a gente não trata especificamente de cada violação à LGPD que o titular está nos reclamando. Mas a gente busca tratar isso de forma agregada, que a lei nos determina que nós façamos isso, que a gente trate esses requerimentos de forma agregada, e assim a gente consegue otimizar os nossos recursos e o nosso alcance, né? Então, quando eu recebo esses requerimentos, eu extraio as informações que estão contidas neles. No final do ano, porque a gente tem um instrumento na divisão de monitoramento, que é o regulamento de fiscalização nos trouxe, que é o relatório de ciclo de monitoramento. Então, no final do ciclo de monitoramento, que é no final do ano, a gente faz um relatório com todas essas informações que a gente extraiu durante o ano, e esse relatório, ele é um subsídio para as ações de fiscalização que a Coordenação Geral de Fiscalização vai tomar a partir do ano seguinte, né? Então, é nesse sentido que é o nosso trabalho, o mais pesado do nosso trabalho é nesse sentido. Recebemos os requerimentos, extraímos todas as informações ali contidas neles. Na maior parte dos casos, a gente vai tratar isso de forma agregada para subsidiar ações de fiscalização lá na frente. Em alguns casos, quando existe algum dano de direito coletivo difuso, assim, é uma coisa muito séria, a gente pode individualizar aquele requerimento e tratar aquele requerimento, né, como uma ação de fiscalização específica, mas, no geral, a gente trata isso de forma agregada e usa como subsídio mesmo para as ações de fiscalização. Eu imagino o quanto, aqui pela sua fala, entendendo essa atuação responsiva da ANPD, quanto é importante esse primeiro contato aí de vocês, do setor de monitoramento e fiscalização, nesse sentido que vocês conseguem passar para outros setores da ANPD, até no sentido da própria organização entender, não, o setor da sociedade que está com um problema e que eu preciso soltar uma regulamentação, uma norma, uma orientação, é esse aqui. Então, a gente vê que já teve norma orientativa sobre criança e adolescente, sobre a questão do setor farmacêutico, a gente vê inúmeras outras, exatamente para, imagino eu, que vocês tendo essa noção do que está vindo aí, dos titulares, está vindo aí de denúncia, vocês conseguem, inclusive, priorizar, né, dentro de uma ordem de que tudo é urgente, privacidade e proteção de dados, a gente precisa olhar para os que são mais, que estão aí, que estão realmente, que estão causando mais problemas ou mais dificuldades dos controladores em lidar com os dados, com o fluxo de dados pessoais, enfim. Então, eu imagino até que internamente aí para vocês, o trabalho de vocês aí desse primeiro contato seja de extrema importância, né? Para passar, inclusive, para os outros setores aí. Então, vocês trabalham muito em conjunto, ao que me parece. Exatamente. É isso que você falou. Com base no que a gente recebe na divisão de monitoramento que a gente decide, né, em conjunto, a CGF em conjunto, quais as priorizações, o que é prioridade para fiscalização ou não naquele ciclo de fiscalização, naquele planejamento estratégico, né?
a LGPD ela é uma lei transversal, ela atinge todos as atividades econômicas, ela atinge órgão público, setor privado. Então, se nós não conseguirmos fazer essa priorização, entender o que a sociedade está esperando da gente, que setores estão possivelmente mais violando, né, com mais incidência para violar a LGPD ou para fazer algum tratamento irregular, a gente não consegue atingir os objetivos que a gente tem, né, de atingir um maior número de titulares e de agentes de tratamento, né. Essa semana passada, eu estava ouvindo uma palestra do professor Marciori, que é um professor da UNB, ele fala muito sobre agência reguladora, direito regulatório e tal, e ele estava falando sobre que o monitoramento, de fato, ele é o cerne das agências reguladoras e dessa atuação responsiva, porque é no monitoramento que você consegue identificar em que ponto, onde você precisa chegar, para que você não perca recursos no meio do caminho e você não haja de maneira desordenada, né? Então, a gente tem que sempre pensar qual o objetivo que a gente quer atingir, onde que a gente quer chegar nesse momento, com os recursos que a gente tem, até onde a gente consegue chegar. Porque se a gente tentar atirar para todo lado e querer sancionar todo mundo, a gente não consegue sancionar ninguém. Então, a gente precisa ter nem sancionar, né? A gente não consegue... dentro da fiscalização, o sancionamento é um pinguinho ali, né? Então, a gente precisa ter muito claro isso, de quais setores estão sendo mais afetados, né? Quem que não está conseguindo entregar o que deveria entregar? O que o titular está reclamando para a gente conseguir trabalhar de forma que a gente consiga atingir um resultado que a sociedade espera da gente, né? E falando em resultado, recentemente a NPD também divulgou os processos que estão em andamento internamente, alguns, e chamou a atenção de todos nós, acredito que de todos os profissionais que atuam em privacidade e proteção de dados, foi algo que nos chamou a atenção, a questão do número de processos abertos em relação a tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, né? Isso pessoalmente, agora até falando de mim, me chamou a atenção realmente, eu achei fora da NPD, porque uma coisa é quando você está dentro, né, da NPD, talvez para vocês isso pareça muito claro e muito óbvio, e depois que eu tive a minha conversa com você, para mim ficou mais claro o porquê desse movimento, né, do foco grande no poder público, porque o poder público realmente trata uma enormidade de dados pessoais, inclusive dados sensíveis, a gente sabe a todo momento, e como você mesmo disse, já me antecipou, a gente não tem muita escolha, né? A gente, quando eu digo a gente, titular de dados, a gente não tem escolha. Então, no setor privado, a gente tem escolha. A gente pode escolher essa ou aquela empresa, eu confio nessa ou naquela empresa. Aquela empresa me parece mais séria, trata meus dados pessoais de maneira que eu concordo, de acordo com a legislação, aquela outra não. O poder público já é diferente. Então, me chamou a atenção muito pelo lado positivo, exatamente porque a gente costuma achar, especialmente no Brasil, que os órgãos públicos estão alheios a esse cumprimento desse tipo de legislação como a NPD, como a LGPD, né? Mas a LGPD, como você disse, é transversal, ela está aí para todo mundo cumprir, e realmente, eu não sei se é um foco de vocês inicial aí, ou se é uma preocupação da atual presidência, se você puder falar um pouquinho disso. Os órgãos públicos, eles aparecem muito mais, especialmente nos processos sancionadores, né, que nós divulgamos a lista dos 8 processos sancionadores que nós temos abertos, eles aparecem mais e eles também aparecem na nossa lista de processos de fiscalização, justamente porque são grandes tratadores de dados, vamos dizer assim, né. A base de dados do poder público, ela é gigantesca. Eu me arrisco a dizer que hoje os órgãos públicos, eles tratam dados que qualquer outra empresa, talvez, no Brasil. E aí, quando você tem um grande agente de tratamento, assim, um controlador de dados, como é o poder público, que trata dados de forma obrigatória, vamos dizer assim,
você não tem opção. Você simplesmente tem que dar os seus dados porque existe uma lei que te obriga a fornecer determinados dados para determinados órgãos, né? Para você ter acesso a determinados serviços. Então, você não tem escolha. O poder público, ele é um poder soberano. E aí, a gente precisa entender que aquele órgão público, ele coleta esses dados, ele trata esses dados, mas a gente quer a garantia que ele coleta esses dados e que trata esses dados de acordo com o que a legislação determina, né? De acordo com o que a LGPD determina para que ele faça esse tratamento da forma como deve ser feito. Então, acho que por isso que nesse momento os órgãos públicos têm aparecido mais, mas a tendência é que isso vá se equacionando, aí as empresas privadas elas vão começar a aparecer em algum momento. Eu imagino que elas vão ser maioria nos nossos processos, porque os órgãos públicos, a gente percebe esse movimento de adequação dos órgãos públicos, a CGU vem cobrando, né? E a própria NPD. Então, eu acho que uma vez que os órgãos públicos eles entrem nessa esteira de adequação, isso tende a diminuir um pouquinho aí para os próximos anos, aí começa a aparecer mais, talvez, empresas privadas nesses nossos processos. E na linha do que a gente estava conversando aqui, dessa regulação responsiva, a gente também conversou, e é uma coisa que eu sempre falo quando eu estou, enfim, dando treinamento para cliente que ainda não está tão familiarizado com a legislação, com essas nomenclaturas até de proteção de dados, tratamento de dados, com a própria LGPD, a NPD. Eu sempre falo, vou fazer um paralelo com o Código de Defesa do Consumidor. E você fez exatamente esse paralelo na nossa conversa, quando a gente teve a nossa conversa, e me chamou a atenção porque é um raciocínio muito mais fácil do titular de dado entender, que né, todos nós somos consumidores, assim como todos nós somos titulares de dados. Mas tem essa diferença, né? Os PROCONs aí, que estão espalhados por estados e municípios, tem muito mais braços, é lógico, porque estão aí há mais de 30 anos. Então, não dá para a gente comparar com uma NPD, né? Um PROCON com uma NPD, porque a NPD ainda é muito recente, está engatinhando ainda, mas como eu falei lá no princípio, acho que está fazendo um trabalho espetacular pelo tempo que tem, pelo braço que tem, pelo orçamento que a gente sabe que tem, que não é o orçamento desejável, enfim, mas a gente espera que isso vá aumentando. Mas dentro dessa linha, dessa diferença, essa comparação que a gente faz entre o PROCON, entre o CDC e a LGPD, o PROCON e a NPD, lógico que entendendo que a NPD tem essa regulação responsiva, o PROCON é algo mais fiscalizador, pontual e sancionador, então aí eu acho que dá para ilustrar exatamente o que você falou aqui, da questão da regulação responsiva da NPD, dos princípios aí de ensinar e de educar. Aí agora eu queria uma opinião pessoal sua. Na sua opinião, como que será que a gente dá um passo à frente, um passo para essa questão dessa conscientização, um passo para que os titulares de dados tenham a mesma consciência que os consumidores, que somos todos nós, têm sobre os seus direitos com relação ao consumo? Então, assim, só exemplificando, né? A gente sabe que se eu comprar qualquer coisa pela internet, eu tenho 7 dias para devolver. Se eu comprar com defeito, eu tenho direito de reclamar. Isso é um direito básico que, independente da escolaridade, do grau de conhecimento da pessoa, a gente sabe que 90% das pessoas sabem disso, mas talvez até mais. O que você acha que a gente precisa para dar esse salto? Eu sei que é uma pergunta difícil, eu sei que é um salto gigantesco. Para o titular de dado ter essa consciência de que ele precisa reclamar os seus direitos, que ele pode pedir informações e que ele deve entender o que as empresas e o poder público estão fazendo com seus dados pessoais. De fato, eu acho que é um desafio muito grande e assim, o titular de dados, ele, em grande parte dos tratamentos, ele também é consumidor. Então, o direito do consumidor, ele anda muito próximo ali dos direitos relacionados na LGPD.
E aí, como a gente tem essa capilaridade muito grande dos PROCONs, da Senacom, a gente tem em todas as cidades quase do Brasil, aí a gente tem uma unidade do PROCON, os consumidores eles estão muito acostumados a chegar e conseguir reclamar os direitos deles e utilizar, por exemplo, plataformas como consumidor.gov para reclamar sobre relação de consumo, né? Eu acho que talvez a NPD, ela, em algum momento, ela vai chegar nesse nível de maturidade que o consumidor.gov, por exemplo, tem, que os PROCONs têm. A gente espera chegar lá. E eu acho que é muito difícil a gente prever uma data ou como a gente vai fazer isso, porque, como eu disse, a LGPD ela é muito, muito transversal, então ela atinge todo mundo. Qualquer um de nós é atingido pela LGPD, porque todo mundo, toda atividade de tratamento no Brasil trata em algum nível de dados pessoais, né? Então, eu acho que talvez a maneira mais fácil e mais rápida hoje é justamente fazendo esse trabalho em conjunto que a gente tem feito com a Senacom, que é o braço ali dos PROCONs. Então, a gente fez um acordo de cooperação técnica com a Senacom o ano passado, o ano retrasado, e eu acho que talvez uma das alternativas que a gente consiga alcançar mais pessoas é justamente esses termos de cooperação técnica, como que foi feito com a Senacom, e estão sendo estudados com outros termos, outros acordos de cooperação técnica com outros órgãos e entidades, né? E as próprias ações educativas que vêm sendo pensadas na NPD, né? E a gente sempre fala que um dos pilares da NPD é educar e conscientizar com relação ao tratamento de dados, e é uma das propostas da fiscalização responsiva, da atuação responsiva da NPD, né? Porque, como eu disse, a atuação responsiva, ela não tem só o condão de sancionar, né? Ela tem o condão de orientar, de monitorar, de prevenir, e, em última instância, quando a gente não tem a resposta do agente regulado como a gente gostaria de ter, aí sim a gente parte para o sancionamento, né? Então, é um pouquinho diferente do que você até comentou durante a tua pergunta, da atuação dos PROCONs. O PROCON, a pessoa reclama, ele faz a ponte com a empresa, e a empresa tem que resolver. Se a empresa não resolver, ela é multada. E a proposta da NPD não é necessariamente essa, né? A proposta da NPD é uma proposta de conversa. Então, muitas das vezes, a gente chama os agentes regulados, agentes de tratamento, para conversar. Olha, esse tratamento você não pode estar fazendo dessa maneira. E aí a gente tenta entender como que é o tratamento que aquela empresa, que aquele controlador está fazendo, e a gente tenta chegar a um consenso de como deveria estar sendo feito. Então, muitas dessas conversas, elas trazem efeitos imediatos que às vezes a sociedade não está vendo, porque a gente não tem um processo de fiscalização, a gente não tem um processo sancionador. E na verdade, bem no fundo, na minha opinião, tá? O processo sancionador ele não resolve o problema na NPD, por exemplo, hoje, atualmente. Porque o que eu quero? Na divisão de monitoramento, eu recebo ali uma demanda e, às vezes, a demanda diz assim: olha, eu não consegui exercer um direito porque eu não encontrei o contato do encarregado na empresa. E aí, será que o melhor jeito de resolver isso é aplicando uma multa para essa empresa? É sancionando essa empresa? Ou será que o melhor jeito de resolver é você chamar e falar: vem cá, empresa X, por que você não tem... Por que você não disponibilizou o contato do encarregado? Quem é o teu encarregado? Eu gostaria que você, né, me dissesse, que você disponibilizasse no teu site para que as pessoas consigam exercer direitos. E aí, quando o controlador ele responde e fala: não, tá bom, NPD, realmente eu errei,
mas eu vou colocar o contato do meu controlador, do meu encarregado no meu site. Então, para nós, resolveu o problema. Muitas vezes, eu não precisei nem abrir um processo de fiscalização e nem abrir um sancionador, e eu resolvi o problema daquele titular que reclamou para mim lá no começo que não tinha o canal de contato. Então, assim, nessa esteira aí que a atuação responsiva, ela trabalha também, né, nessa questão até de orientar o agente de tratamento, porque às vezes ele não sabe que aquele tratamento que ele está fazendo não tá sendo feito de forma como deveria ser feita, né? Então, a gente chama para essa conversa, a gente explica o nosso papel e o que a gente espera, e o que a gente espera, na verdade, no fundo, é que as empresas, elas façam a parte delas, sem a gente precisar abrir processos, porque isso economiza recursos nossos e economiza recursos para a empresa, e você resolve o problema do titular de forma muito rápida e muito fácil, muito melhor do que eu aplicar uma multa e a empresa judicializar aquilo e levar anos e ela continuar sem o contato do encarregado no site. A gente tem trabalhado dessa forma. Eu acho que no futuro próximo, a NPD tentando fazer esses acordos e atingir outras entidades, para que essas entidades nos ajudem também, né? Como é o exemplo do PROCON, que trata muito do que a gente trata na NPD, o PROCON também trata lá, e eu acho que talvez seja uma maneira da gente atingir mais pessoas com relação à produção de dados pessoais. E essa é uma linha que a gente atua quando a gente faz trabalho de adequação, compliance à legislação de proteção de dados nos nossos clientes aqui. Aí eu falo por mim, pela minha atuação como advogada, é uma linha que a gente sempre bate na tecla. Os nossos projetos, nosso trabalho, ele não está preocupado com o final, que é a pior das hipóteses, que seria a penalidade, né? Essa não é a nossa intenção do nosso trabalho, acho que como você está falando da NPD, a intenção não é a punição e a intenção não é a preocupação. É lógico que eu não quero que o meu cliente seja eventualmente penalizado, mas para que todo o processo anterior é muito mais importante do que esse, que é só um pedaço dele, na verdade. Então, passa tudo por um entendimento do fluxo de dados pessoais dentro da empresa, por toda uma conscientização dos funcionários, desde a alta gestão até todo mundo, porque, na verdade, ali mesmo aquele funcionário que não tem acesso ao sistema, por exemplo, ou que não tem acesso a arquivos que tenham dados pessoais, mas ele tem os seus dados pessoais sendo tratados ali no Departamento de Recursos Humanos. Então, ele precisa saber, como titular de dados, ele precisa entender o que aquela empresa está fazendo com os dados, quais são os desafios internos da empresa ali, qual é o cuidado que a empresa está tomando. Então, isso vai muito de acordo, eu acho, com um trabalho aqui nosso, como profissionais em proteção e privacidade de dados, também externos à NPD, também nos nossos clientes, nas nossas falas, nessa mudança de cultura que a gente quer, né, daqui para frente, exatamente implementar isso, essa questão da mudança de comportamento, da mudança de cultura, e não ficar pensando, a gente tem muito essa mania, né, de pensar, só vai sofrer mesmo se a gente der uma penalidade severa, né? A gente não pode pensar isso, a gente tem que pensar em todo um processo, porque ele vai trazer economia para as empresas, com toda certeza, que é o que você falou, ele vai trazer ganho de competitividade no mercado, ele vai trazer, as pessoas vão ficar, os funcionários vão ficar muito mais satisfeitos de saberem exatamente qual é a preocupação da empresa e como ela trata os dados pessoais e que ela está preocupada com isso. Então, assim, só tem benefícios. E a gente sempre tenta realmente nesse sentido, e acho que essa é a linha dos profissionais, deve ser a linha dos profissionais que atuam com proteção e privacidade de dados, exatamente nessa conscientização, nessa mudança de cultura aí. E por isso, assim, eu agradeço, Camila, imensamente a sua participação aqui, no nosso podcast, a sua fala aí de dentro da NPD, porque para a gente que está por fora, a gente sabe disso, a gente escuta o presidente falando, a gente vê, né, todos os regulamentos, todas as notas técnicas que são lançadas, tudo, a gente entende como profissional de proteção e privacidade de dados, a gente entende toda a própria legislação, toda esse norte, essa regulação responsiva, essa essa necessidade de conscientização da sociedade, de todos os controladores, operadores e dos titulares de dados, né, que tem aí como foco a LGPD e
em contrapartida, em paralelo à NPD, a gente entende isso como profissional. Então, a gente está dentro de uma bolha. Fora dessa bolha, é o que a gente tenta passar, que eu acho que é o trabalho que a gente tem que fazer. Nós aqui, como profissionais do jurídico, de TI, enfim, profissionais que lidam com privacidade em todos os aspectos dela, e ver a NPD atuando tão firmemente nesse sentido, tão empenhada nisso, só traz a nossa certeza que a gente está no caminho certo e que a gente vai conseguir essa conscientização e que eu acredito de verdade que isso vai ser muito mais rápido, até porque a gente tem muita tecnologia a nosso favor, do que foi a questão do consumidor, né? Então, eu agradeço imensamente a sua participação aqui. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo e parabéns pelo trabalho aí dentro do setor de monitoramento aí da NPD. Nós vamos continuar aqui acompanhando, nós estamos aqui à disposição. Obrigada mesmo. E não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas agradeço demais aí a sua presença aqui com a gente hoje. Não, eu só queria agradecer também novamente pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. Eu acho que é de fato muito importante. Quando a gente fala do nosso trabalho e as pessoas entendem de fato o que a gente faz, eu acho que traz muito mais para perto, as pessoas ficam mais próximas da gente, é o que a gente quer a sociedade próxima da gente, a gente quer escutar o que a sociedade tem para falar, entender o que a sociedade precisa da gente para a gente, como eu disse lá no começo, atuar de forma muito, muito mais certeira, né, muito mais orientada. Então, para nós é sempre muito, muito bom falar do nosso trabalho, sempre muito importante. Eu agradeço bastante o convite e me coloco à disposição que vocês precisarem também.